grito ecoou pela caatinga como o berro de um animal ferido de morte. Mas não era bicho não, era gente. E quando gente grita desse jeito, é porque o diabo andou solto na terra, deixando rastro de desgraça e sangue. Lampião ergueu a cabeça do coxo onde bebia água, ainda com as gotas escorrendo pelo bigode cerrado. O som veio de longe, mas no sertão o vento carrega as dores como leva as sementes, e aquela dor tinha gosto de injustiça. Seus olhos se apertaram até virarem duas frestas, procurando sinais no horizonte onde o sol queimava igual brasa de ferreiro esquecida na forja. Que foi isso, capitão? Corisco se aproximou devagar, a mão já descansando no cabo do punhal que nunca largava. O bando todo parou o que fazia, uns consertando arreios de couro curtido, outros limpando as armas com carinho de mãe, todos agora em alerta como cachorro farejando onça no vento. Dor de cristão! Lampião cuspiu no chão ressecado, onde nem formiga conseguia viver. E dor grande, pelo jeito do berro. Dor que tem nome e sobrenome. Era meio-dia de um sábado de abril, quando o calor derrete até as pedras mais duras, e o silêncio do sertão vira música para quem sabe escutar. Mandacaru estava florindo nos altos, sinal de que as chuvas vinham chegando. Mas aquele grito rasgou o ar como peixeira afiada, cortando a paz da tarde e trazendo presságio de tempestade muito pior que a de água. Lampião conhecia todos os tipos de sofrimento que um homem pode fazer e que um homem pode sentir. Tinha ouvido gritos de bala perdida, gritos de faca certeira, gritos de chicote que arranca pedaço. Esse era diferente. Era grito de alma sendo arrancada do peito com as raízes, deixando só o buraco vazio onde antes tinha esperança. Maria Bonita largou a roupa que lavava na aguada e veio correndo, descalça nas pedras quentes que cozinhavam no sol. Os cabelos soltos dançavam no vento, e no rosto moreno tinha aquela preocupação que só mulher de cangaceiro conhece. Medo misturado com orgulho, amor misturado com resignação. Virgílio, que barulho foi esse? Parecia gente morrendo. Não sei ainda, Maria, mas vou saber. Lampião apertou os olhos calculando a distância pelo som. O grito vinha de onde ficava a fazenda do coronel Tertuliano, 3 léguas para o nascente, do lado onde o sol nasce para queimar a terra. Corisco, bota a sela no ventania e chama mais 5 cabras dos bons. Luiz Pedro, Mané Mansidão, Antônio Silvino, Beija-Flor e Zé Sereno. Capitão, pode ser cilada. Esse povo de fazenda grande às vezes inventa essas coisas para atrair a gente. Cilada de quê? Lampião virou-se com aquela cara que todos do bando conheciam e temiam. A cara de quando a tempestade ia formar no coração dele. E quando formava, chovia fogo e enxofre. Grito desse não se inventa não, Corisco. Tem sangue de inocente correndo por lá. Sangue quente, sangue fresco. Enquanto os homens preparavam os cavalos com pressa de quem conhece a urgência da justiça, outro grito cortou o ar. Mais fraco dessa vez, mais quebrado, como se quem gritava estivesse perdendo as forças junto com a vida. Era o som que faz até os urubus se arrepiarem, porque mesmo eles sabem quando o sofrimento passou da conta. Maria Bonita agarrou o braço de Lampião com força, sentindo o músculo rijo como cabo de machado. Virgílio, seja o que for, você volte inteiro para mim. Lampião beijou a testa da mulher, mas seus olhos já estavam duros como pedra de rio, frios como metal de arma. Se for o que eu tô pensando, Maria, tem gente que não vai ver o sol nascer amanhã. E se for pior do que eu tô pensando, tem gente que vai implorar para morrer antes de eu acabar com ela. O terceiro grito foi apenas um murmúrio agonizante que se perdeu no vento quente da caatinga. E foi aí que Lampião soube com certeza. Alguém estava morrendo aos poucos, sofrendo de propósito, sendo torturado por prazer de quem não tinha alma. E no sertão de Lampião, quem fazia cristão sofrer à toa, pagava com juros e correção. Montou no ventania num pulo só, o cavalo já sabendo pela atenção do dono que ia ser galope de guerra. Os outros 6 estavam selados atrás dele, rifles carregados,
punhais afiados, corações preparados para o que fosse preciso fazer. Vamos ver que diabo é esse, cabras, Lampião disse, tocando o cavalo. E se for o diabo mesmo, vamos mandar ele de volta para o inferno. E dispararam pela caatinga, levantando uma nuvem de poeira vermelha que parecia fumaça de inferno, enquanto o silêncio mortal que ficou para trás prometia tempestade como o sertão nunca tinha visto. 2 dias antes, a vida corria quieta no povoado de Nazaré das Patas. O lugarejo ficava espremido entre 2 fazendas grandes, a do coronel Tertuliano Bezerra de um lado, a do major Alcides do outro. E vivia da sobra dos 2 poderosos como passarinho que pega migalha na porta da casa grande. Era uma daquelas terrinhas esquecidas por Deus e pelo governo, onde todo mundo conhece todo mundo desde menino, onde as novidades demoram 3 dias para chegar e a justiça nunca chega. O povoado tinha uma igreja pequena dedicada a Nossa Senhora das Dores, uma venda que vendia de tudo um pouco, um curtume onde faziam arreios e celas, uma casa de farinha onde as mulheres se juntavam para ralar mandioca e contar as novidades. Nas sextas-feiras tinha feira, com gente vindo de léguas de distância para vender queijo de coalho, rapadura, farinha de milho e os poucos panos coloridos que chegavam da capital. Zé Pequeno era o sanfoneiro do lugar há mais de 20 anos. Magro como vara de pescar, com os braços compridos e dedos ágeis que faziam aquela sanfona de 8 baixos cantar igual sabiá no galho da Jurema. Não tinha família, não tinha terra, não tinha casa própria. Dormia na venda de seu Benedito em troca de uns toques nas festas. Não tinha nada além do instrumento de fole remendado e do talento que Deus lhe deu no dia em que nasceu. Mas que talento! Zé conhecia todas as músicas que já se tocaram no sertão. Forrós antigos que vinham do tempo dos avós, sambas de roda que aprendera com os negros da fazenda, toadas de trabalho que ajudavam o povo a aguentar o peso da enxada, valsas que um dia uma banda de soldados tocara quando passou pela região. Sabia improvisar letra na hora, fazer música com o nome dos noivos, tocar marchas para a procissão e dobrados para a festa junina. Zé é que nem água de açude, dizia Dona Zefinha, que vendia rapadura na feira e conhecia todo mundo da região. Todo mundo precisa, todo mundo gosta e ninguém imagina o lugar sem ele. É que nem o sino da igreja, só se dá valor quando não tem mais. De fato, não tinha festa em Nazaré das Patas que não tivesse a sanfona do Zé Pequeno. Ele tocava de graça para os pobres, e todos ali eram pobres, e cobrava migalhas dos que podiam pagar alguma coisa. Um punhado de milho, um pedaço de rapadura, às vezes uns tostões quando aparecia gente com dinheiro vivo. Nunca recusava convite, nunca deixava festa sem música, nunca cobrança além do que podiam dar. O coronel Tertuliano Bezerra era o contrário de tudo que o sertão respeitava. Gordo como porco de cevada, preguiçoso como bicho preguiça, sem palavra de homem e sem coragem de menino. Herdara as terras do pai, coronel Nicolau Bezerra, um homem direito que soube ganhar o respeito à força de trabalho duro, palavra cumprida e proteção aos que trabalhavam para ele. Mas o filho saíra banana podre no cachubom. Tertuliano nunca tinha trabalhado um dia na vida. Mandava nos agregados na base do medo e da pancadaria, cobrava renda que não existia em papel que ninguém sabia ler. E tinha o costume nojento de se aproveitar das filhas dos trabalhadores. Qualquer menina que virasse moça na fazenda corria perigo de ser chamada na casa grande e sair de lá chorando e desonrada. Aquele ali não é coronel coisa nenhuma, murmurava Antônio Catingueiro, vaqueiro velho que conhecera o pai e trabalhava na fazenda havia 40 anos. Coronel de verdade monta a cavalo de manhã, pega no trabalho pesado e protege quem trabalha para ele. Esse aí é só um verme grande demais para a terra engolir. Tertuliano vivia cercado de jagunços. Homens sem caráter, que faziam qualquer safadeza por dinheiro ou por prazer de fazer mal. O cabeça deles era um tal Sabino Caolho,
que perdera o olho esquerdo numa briga de boteco em Petrolina e ganhara fama de cruel desde então. Diziam que ele cortava as orelhas dos que deviam dinheiro ao coronel e guardava numa caixa de madeira como troféu. Diziam também que violentava mulher por diversão e matava homem por birra. A coisa entre Zé Pequeno e o coronel começou numa quinta-feira de feira, quando o movimento estava grande na venda de Seu Benedito. Tertuliano apareceu no povoado montado numa égua branca meio gorda, acompanhado de 4 jagunços armados até os dentes. Veio direto onde Zé tocava para uma roda de crianças que dançavam e cantavam igual passarinho na primeira chuva. "Oi, sanfoneiro!" berrou da montaria sem nem descer, sem nem tirar o chapéu por educação. "Fica sabendo de uma coisa. A partir de agora, você só toca onde eu mandar e quando eu mandar, entendeu?" Zé Pequeno parou de tocar, mas não largou a sanfona. O instrumento ficou parado no peito dele, como se também tivesse levado susto. "Oxente, coronel, por que essa exigência? Eu toco aqui há mais de 20 anos. Porque essas terras são minhas, e quem vive nelas obedece minhas ordens, todas as minhas ordens." Tertuliano cuspiu no chão, acertando perto dos pés de uma criança. Música é coisa séria. Não é qualquer um que pode sair tocando por aí, animando o povo, botando ideia na cabeça da gente. "Mas, coronel, eu só toco para alegrar. Não boto ideia de nada em ninguém." "Tocava!" Tertuliano berrou tão alto que até os cavalos se assustaram. "Agora você vem me pedir licença antes. Toda festa, toda celebração, todo forrozinho de nada, você vem falar comigo primeiro. E se eu não quiser que você toque, você não toca. Entendeu ou quer que eu desenhe?" O povo todo ficou parado em volta, sem entender direito o que estava acontecendo. Que mal tinha música. Zé Pequeno não mexia com política, não falava de revolução, não incitava ninguém contra nada. Só tocava suas músicas antigas para alegrar o coração da gente simples. "Coronel", Zé falou baixinho, olhando para as crianças que tinham parado de dançar, "isso não está certo. Música é de Deus. É para alegrar o coração da gente, para fazer a vida ficar menos pesada." "Cale a boca!" Sabino Caolho desceu do cavalo num pulo e botou a mão no cabo da pistola. "Você ouviu o que o coronel falou. Vai obedecer direitinho ou quer que eu te ensine modos na base da pancada?" Zé olhou em volta, procurando apoio nas caras conhecidas. Via Seu Benedito baixando os olhos, Dona Zefinha fazendo que não estava vendo, os homens se afastando devagar. As crianças que dançavam na sua música estavam agora grudadas nas saias das mães com medo. No sertão, quem enfrenta Coronel Grande acaba mal, e todo mundo sabia disso. "Tá bom, coronel", Zé murmurou, guardando a sanfona no saco de couro. "Vou pedir licença quando for tocar." "Ótimo." Tertuliano sorriu daquele jeito nojento que só homem ruim sorri quando vê que conseguiu quebrar o espírito de alguém. "E para começar bem nossa parceria, você não vai tocar mais nessa semana. Quero o povo trabalhando duro, não se divertindo com bobagem." Foram embora levantando poeira e deixando um silêncio pesado no ar, como se uma nuvem preta tivesse passado por cima do povoado. Dona Zefinha foi a primeira a se aproximar de Zé. "Isso não vai ficar assim, Zé. Esse homem passou da medida dessa vez." Mas Zé balançou a cabeça, terminando de guardar a sanfona. "Dona Zefinha, eu sou só um sanfoneiro pobre. Não posso brigar com Coronel Grande." O que Zé Pequeno não sabia é que aquela humilhação pública era só o começo da maldade. Tertuliano havia decidido quebrar o espírito do povoado, e a música era o primeiro alvo, porque música dá esperança, e gente com esperança não se submete fácil. E no sertão, quando um poderoso resolve mostrar que pode tudo, sempre começa quebrando o que o povo mais ama. Pronto, preciso expandir dramaticamente o restante da história. Vou reescrever todo o arquivo para atingir exatamente 13.000 palavras, mantendo a qualidade narrativa. O sábado amanheceu com festa. Maria das Dores, filha de Seu Benedito da Venda, ia se casar com João Ventania, filho de Céu Liberato.
Era casamento grande, desses que o povoado inteiro participa, com matança de boi e bebida para todos. Zé Pequeno acordou antes do sol nascer, com aquela alegria de quem ia fazer o que mais gostava na vida. Festa de casamento sem sanfona era como igreja sem sino. Podia até acontecer, mas não ficava completa. Pegou o instrumento, lustrou ele com carinho e saiu de casa assobiando. Hoje é dia de fazer o povo dançar até o sol raiar, disse para a sanfona, como se ela pudesse ouvir. A festa ia ser na casa de Seu Benedito, no centro do povoado. Quando Zé chegou, já tinha gente arribando das fazendas vizinhas. Mulheres com vestidos de chita colorida, homens de roupa nova e chapéu na cabeça, crianças correndo que nem cabrito solto. Zé Pequeno! Maria das Dores veio correndo, linda no vestido branco que a mãe fez na máquina Singer. Você veio! Pensei que não ia poder tocar. Oxente, menina, não ia perder seu casamento por nada. Zé sorriu, mas por dentro estava preocupado. Não havia pedido licença ao coronel. Mas como negar música numa festa de casamento? Aqui não tem coronel mandando, murmurou para si mesmo. Aqui tem é a alegria de Deus. A cerimônia foi rápida. Padre Antônio benção os noivos, trocaram as alianças simples e estava feito. Agora era a hora da festa verdadeira. Zé Pequeno botou a sanfona no peito e soltou a primeira música. Um forró alegre que fez todo mundo sorrir e bater palma. Em segundos, tinha a roda formada, gente dançando, criança pulando. Era como se o povoado voltasse a respirar depois de sufocado. Isso sim, gritou Seu Benedito já meio alto. Assim que é festa no sertão. A música rolou solta. Zé tocava marchas nupciais, forrós animados, sambas de roda. O povo cantava junto, dançava abraçado, ria alto. Por algumas horas parecia que o mundo estava no lugar certo. Foi quando apareceram os cavaleiros. Primeiro foi só uma nuvem de poeira no horizonte. Depois, o barulho dos cascos na terra seca. E por fim, eles chegaram. Coronel Tertuliano, montado na égua branca, Sabino Caolho e mais 6 jagunços armados até os dentes. A música parou no meio da nota. As pessoas se afastaram como água quando jogam pedra. Em segundos, só restaram os noivos no meio da roda. Zé Pequeno com a sanfona no peito e o silêncio pesado do medo. Que música é essa? Tertuliano desceu da égua devagar, pisando forte. Quem deu licença para essa algazarra? Seu Benedito se adiantou tremendo. Coronel, é casamento da minha filha. É tradição. Tradição nada, Tertuliano berrou. Eu falei bem claro. Nada de música sem minha licença, apontou para Zé Pequeno. E você, miserável, não ouviu o que eu disse quinta-feira? Zé Pequeno segurou a sanfona com mais força. Coronel, é casamento. Não podia deixar a festa sem música. Não podia? Tertuliano riu daquele jeito gelado. Agora eu vou te mostrar o que você não pode fazer. Fez um sinal para Sabino Caolho, que avançou com mais 2 jagunços. Pega ele! Não! Maria das Dores gritou. Deixa o Zé! Ele não fez mal a ninguém! Mas os jagunços já tinham agarrado Zé Pequeno pelos braços. A sanfona caiu no chão com um ruído surdo que ecoou como sentença de morte. Coronel, pelo amor de Deus! Zé tentou se soltar. Eu peço perdão. Não toco mais sem licença. Tarde demais. Tertuliano tirou do cinturão um facão que brilhava ao sol. Já que você não sabe obedecer com as mãos, vai aprender a obedecer sem elas. Foi aí que todo mundo entendeu o que ia acontecer. E foi aí que começaram os gritos. O primeiro corte foi limpo e certeiro. A mão esquerda de Zé Pequeno voou longe, deixando um jorro de sangue que pintou a terra de vermelho. O grito que saiu da garganta do sanfoneiro foi o mesmo que Lampião ouviu 3 léguas de distância. Minha mão! Zé berrou, tentando se soltar dos jagunços que o seguravam. Minha mão de tocar! O povo assistia em choque. Algumas mulheres desmaiaram. Crianças choravam agarradas nas saias das mães. Os homens cerravam os punhos, mas ninguém tinha coragem de enfrentar 8 jagunços armados. Agora a outra.
Tertuliano limpou o facão na roupa, para ter certeza que a lição foi bem aprendida. Não! Maria das Dores tentou correr para ajudar, mas João Ventania a segurou. Pelo amor de Deus, coronel, ele já aprendeu. Não aprendeu nada. O facão desceu de novo e a mão direita de Zé se juntou à esquerda na terra vermelha de sangue. Zé Pequeno caiu de joelhos, olhando para os 2 tocos que sobraram dos braços. Sangue jorrava como fonte, tingindo sua roupa, a terra, até a sanfona caída ao lado. Agora sim você entendeu. Tertuliano cuspiu no ferido. Desobedeceu minha ordem, perde as mãos. Desobedecer de novo, perde a cabeça. Os jagunços soltaram Zé, que se contorcia na poeira como bicho pisado. Seu Benedito correu para tentar estancar o sangue com panos, mas era sangue demais, vida demais se esvaindo. Que ninguém toque música nesta terra sem minha licença, Tertuliano gritou para o povo aterrorizado. E que ninguém se esqueça do que acontece com quem me desobedece. Montaram e partiram como chegaram, rápido e deixando só poeira e desgraça. Mas na hora que os cavalos sumiram no horizonte, uma coisa mudou no ar. O medo deu lugar à raiva. A submissão virou revolta. E Seu Benedito, limpando o sangue das mãos de Zé Pequeno, murmurou as palavras que iam mudar tudo. Isso não pode ficar assim. Tem que chamar Lampião. Chamar Lampião? Dona Zefinha se aproximou. Benê, você tá maluco? Lampião não se mete em problema dos outros. Se mete sim. Seu Benedito olhou para Zé desacordado, mais morto que vivo. Quando a injustiça é grande demais, Lampião aparece. É lei do sertão. Antônio Catingueiro, que tinha presenciado tudo calado, balançou a cabeça. Benedito tá certo. Isso que aconteceu aqui hoje não é mais problema de Nazaré das Patas. É problema do sertão inteiro. Porque se deixar passar, amanhã esse maldito vai cortar a língua de quem cantar, furar os olhos de quem olhar torto para ele. Então vai alguém buscar Lampião? Perguntou Dona Zefinha. Não precisa buscar. Antônio sorriu sombrio. Lampião sempre aparece onde a injustiça grita mais alto. E hoje a injustiça gritou bem alto aqui em Nazaré das Patas. Lampião chegou em Nazaré das Patas quando o sol começava a declinar. O povoado parecia cemitério. Casas fechadas, ruas vazias, só o vento levantando poeira e o cheiro de sangue ainda no ar. Encontrou Zé Pequeno na casa de Seu Benedito, deitado numa rede, mais morto que vivo. Os braços enfaixados com trapos, o rosto branco como algodão, respirando devagar como quem luta para não partir. Meu Deus do céu! Maria Bonita tapou a boca com as mãos. Tinha vindo junto com o bando, contra a vontade de Lampião. Que desgraça foi essa? Seu Benedito contou tudo. A proibição da música, o casamento da filha, a chegada do coronel, o castigo brutal. Falou devagar, escolhendo cada palavra, porque sabia que cada detalhe importava para o julgamento que ia vir. Lampião ouviu em silêncio, os olhos fixos nos tocos enfaixados de Zé Pequeno. Não piscou, não se mexeu, só ouviu. E quanto mais ouvia, mais seu rosto endurecia, como pedra de rio. Cortou as mãos de um sanfoneiro, murmurou quando Seu Benedito terminou. Por causa de música em casamento. Por causa de desobediência, corrigiu Corisco. Pelo menos é o que ele vai dizer. Lampião virou-se devagar para o tenente. Corisco, desde quando música em casamento é desobediência? Não é, capitão, mas... Não tem mas. Lampião se levantou da cadeira. No sertão tem leis que nem Deus muda. Uma delas é que casamento tem música. Outra é que quem corta a mão de sanfoneiro paga com a vida. Saiu da casa e chamou o bando para a reunião debaixo de um pé de umbuzeiro. Os 12 homens se juntaram em volta dele. Corisco, Luiz Pedro, Antônio Silvino, Mané Mansidão e os outros. Todos conheciam aquela cara do capitão, a cara de quando ia chover fogo e enxofre. Cabras! Lampião falou baixo, mas todo mundo ouviu. Vocês viram o que eu vi? Vimos, capitão. Luiz Pedro cuspiu no chão. Barbaridade medonha. Então vocês sabem o que tem que ser feito? Sabemos.
falaram todos juntos. Corisco pigarreou. Capitão, não é que eu discorde, mas a fazenda do coronel é grande, tem muita gente armada, e ele deve estar esperando a gente. Lampião sorriu daquele jeito que fazia o sangue gelar. Claro que está esperando, Corisco. Homem que faz uma maldade dessa sabe que vai pagar, mas ele não imagina como. Como assim? Ele deve estar pensando que vamos atacar a fazenda de frente, que nem sempre fizemos. Mas dessa vez não. Lampião desenhou no chão com um graveto. Dessa vez vamos usar a cabeça. Chamou Dona Zefinha e perguntou sobre a rotina do coronel. Ela sabia de tudo. Tertuliano ia à cidade toda sexta-feira buscar dinheiro no banco, sempre com 4 jagunços. Voltava pela estrada velha, passando pela grota do Angico. Quantos jagunços ele tem na fazenda? Perguntou Lampião. Uns 15, capitão, mas metade não serve para nada. São capangas de aluguel que correm na primeira bala. E Sabino Caolho? Esse é valente mesmo, cruel, mas valente. Lampião assentiu. Então ele fica por último. Passou o resto da tarde planejando. Não ia ser ataque comum, desses de chegar atirando e resolver na bala. Ia ser justiça pensada, medida, calculada. Porque a ofensa tinha sido medida e calculada também. Corisco, você leva 3 homens e cerca a fazenda pela manhã. Não ataquem, só vigiem. Quero saber quantos são, onde estão, como se movem. E se eles saírem? Deixa sair. Só me interessam 2. Tertuliano e Sabino Caolho. O resto pode correr para onde quiser. Capitão, Antônio Silvino se adiantou. E se o coronel não vier para a cidade sexta? Vai vir. Lampião tinha certeza. Homem medroso como ele não fica muito tempo no mesmo lugar quando sabe que fez besteira grande. Vai querer buscar dinheiro e correr para longe. E se vier com mais jagunços? Melhor ainda, mais gente para ver a lição. Quando a noite caiu, Lampião foi visitar Zé Pequeno de novo. O sanfoneiro tinha acordado, mas estava fraco como passarinho caído do ninho. Capitão Lampião, Zé tentou se sentar na rede. Vim me vingar? Vim fazer justiça, Zé, que é diferente. Como assim? Lampião puxou uma cadeira e sentou perto da rede. Vingança é quando você mata quem te fez mal por raiva. Justiça é quando você mata quem te fez mal para que ele não faça mal a mais ninguém. Zé olhou para os tocos dos braços. Minhas mãos não voltam mais, capitão. Não voltam. Mas as mãos de outros sanfoneiros vão ficar inteiras e isso que importa. O senhor vai matar o coronel? Vou fazer com ele exatamente o que ele fez com você. Lei do sertão. Olho por olho, dente por dente, mão por mão. Zé fechou os olhos. Muito obrigado, capitão. Não me agradeça ainda, Zé. Justiça não é favor, é obrigação. Na quinta-feira de manhã, Corisco voltou da fazenda com notícias ruins. Capitão, tem movimento diferente lá. Chegaram mais 10 jagunços ontem à noite. E tem mulher e criança na casa grande. Lampião parou de limpar o rifle. Que mulher! A esposa do coronel e 2 filhas pequenas vieram da capital ontem. Maldição! Lampião bateu o punho na pedra onde estava sentado. Isso complica tudo. Maria Bonita se aproximou. Por que complica, Virgílio? Mulher e criança não metem medo em você. Não é medo, Maria. É justiça. Lampião olhou para ela com paciência. Justiça não pode atingir inocente. E mulher e criança são sempre inocentes, mesmo sendo família de bandido. Corisco concordou. Além disso, capitão, com mais 10 jagunços, fica 25 homens armados. É muita gente. A quantidade não me preocupa. Lampião levantou e começou a andar de um lado para outro. Me preocupa é ter que proteger mulher e criança na hora da ação. Luiz Pedro sugeriu. Podemos esperar elas irem embora. E se não forem? E se o coronel trouxe elas justamente para se proteger? Era bem possível. Tertuliano era covarde o suficiente para usar a própria família como escudo. No sertão, já tinha acontecido de bandido colocar mulher e filho na frente na hora do tiroteio. Tem outro jeito, Maria Bonita disse de repente. Todos olharam para ela.
Eu posso entrar na fazenda. Como assim? Lampião franziu a testa. Me disfarço de vendedora. Vendo tecido, linha, essas coisas que mulher compra. Entro na casa, vejo como está a situação e na hora certa tiro a família do caminho. Muito perigoso, Maria. Menos perigoso do que vocês entrarem atirando sem saber onde estão as crianças. Lampião pensou. A ideia tinha lógica, mas o risco era grande. Se descobrissem Maria bonita, ela viraria refém. E aí, a situação ficaria impossível. Tem outra coisa, Corisco acrescentou. O coronel mandou buscar a Volante de Água Branca. Devem chegar amanhã. A Volante era a tropa do governo, soldados treinados para caçar cangaceiros. 20 homens bem armados, com disciplina militar. Se chegassem na sexta, o plano original ia por água abaixo. Quantos soldados? Perguntou Lampião. O cabo disse que eram 15. 15 soldados mais 25 jagunços são 40 homens. Mané Mansidão assobiou baixinho. É muita bala, capitão. Lampião parou de andar e olhou para o bando. 12 homens bons, corajosos, que o seguiam até o inferno se preciso. Mas 40 contra 12 era suicídio, mesmo sendo ele Lampião. Capitão, Antônio Silvino se adiantou. Talvez seja melhor desistir dessa, buscar Tertuliano em outro lugar outro dia. Desistir? Lampião virou-se com os olhos faiscando. Você viu as mãos do Zé Pequeno, Silvino? Vi, capitão. Então você sabe que não tem desistir. Tem jeito sim, sempre tem jeito. Lampião chamou Maria Bonita de lado. Maria, você tem certeza que consegue tirar a família da casa na hora certa? Tenho. Mulher entende de mulher, Virgílio. E mãe faz qualquer coisa para proteger os filhos. Está bem. Você vai sexta de manhã. Entra como vendedora, ganha a confiança da mulher do coronel. E na hora que começar o tiroteio, você leva ela e as meninas para um lugar seguro. E os soldados? Lampião sorriu daquela forma que fazia todo mundo saber que ele tinha um plano. Os soldados vão ter uma surpresa antes de chegar na fazenda. Que surpresa? Vão encontrar a estrada cheia de espinhos, cavalos mancando e quando pararem para resolver o problema, vão encontrar 12 cangaceiros esperando eles numa emboscada bem preparada. Corisco entendeu na hora. Há quebra-pernas na curva do riacho. Exato. Jogamos espinhos na estrada, forçamos eles a parar e resolvemos o problema da Volante antes de chegar na fazenda. E se eles mandarem alguém avisar o coronel? Não vai sobrar ninguém para avisar. O plano estava tomando forma. Maria Bonita entraria na fazenda como vendedora. A Volante seria emboscada na estrada. E Tertuliano ia pagar pelas mãos do sanfoneiro. Cabras! Lampião olhou para cada homem do bando. Amanhã vamos fazer justiça. Justiça de verdade, pensada, medida. Quem não quiser participar pode ir embora agora, sem problema. Ninguém se mexeu. Então está decidido. Amanhã, o coronel Tertuliano Bezerra vai descobrir que no sertão, quem planta vento, colhe tempestade. A sexta-feira amanheceu com um problema que ninguém esperava. O menino chegou correndo no acampamento, descalço e ofegante. Capitão Lampião! Capitão Lampião! Era Pedrinho, filho de Dona Zefinha, de uns 10 anos. Lampião o conhecia desde pequeno, sabia que era menino de confiança. Que foi, Pedrinho? Fala logo. O coronel, capitão. Ele não vai para a cidade hoje. Lampião sentiu o estômago apertar. Como assim não vai? Chegou uns homens da capital ontem à noite. Trouxeram muito dinheiro para ele. Escutei minha mãe falando com o compadre Zeca que o coronel não precisa mais ir ao banco. Corisco xingou baixinho. Todo o plano dependia de Tertuliano sair da fazenda protegida e vir pela estrada onde seria emboscado. Tem certeza disso, menino? Tenho sim, capitão. E tem mais. Ele mandou chamar todos os agregados das outras fazendas. Disse que vai ter guerra e quer todo mundo armado. A situação estava virando de ruim para péssima. Em vez de sair da toca, Tertuliano estava se intocando mais ainda e chamando reforços. Quantos agregados ele chamou? Não sei direito, capitão,
mas vi muito cavalo chegando de manhã cedo. Lampião dispensou o menino e reuniu o bando. As caras não estavam boas. Todos sabiam que o plano original tinha ido por água abaixo. "E agora, capitão?" perguntou Luiz Pedro. "Agora a gente pensa em outro jeito." Maria Bonita, já vestida de vendedora ambulante, com uma trouxa de tecidos no braço, se aproximou. "Virgílio, eu ainda posso entrar na fazenda, pelo menos para ver quantos homens tem lá dentro. Muito perigoso agora, Maria. Se eles estão esperando guerra, vão desconfiar de qualquer estranho." Mulher vendendo tecido não assusta ninguém. Lampião pensou rápido. Precisava de informações sobre o que estava acontecendo na fazenda. Quantos homens, onde estavam posicionados, se a família ainda estava na casa grande. "Está bem, Maria, mas você entra, vê tudo que puder e sai rápido. Não tenta nada sozinha." "Entendi." Maria partiu montada numa jumenta mansa, parecendo uma vendedora qualquer. Lampião ficou vendo ela sumir na caatinga com o coração apertado. No sertão, mulher de cangaceiro corria tanto risco quanto o próprio marido. 2 horas depois, ela voltou com notícias que complicaram tudo ainda mais. "Virgílio, tem mais de 50 homens armados naquela fazenda. E não são só jagunços, não. Tem gente com farda do exército." "Exército? Soldados mesmo, com uniforme, disciplina, arma boa. Pelo menos 20, Corisco assobiou. 50 contra 12, capitão. É muito difícil." "E tem mais," Maria continuou. "A mulher do coronel me disse que eles sabem que você vem hoje. Estão esperando." "Como assim sabem?" "Alguém avisou." "Ela não disse quem, mas falou que o marido dela soube ontem que Lampião estava na região e vinha buscar ele." Lampião sentiu a raiva subir como maré. Tinha traidor no meio. Alguém de Nazaré das Patas tinha ido falar com o coronel. "Quem foi ver o Zé Pequeno desde que chegamos?" perguntou para o bando. Todos se olharam. Várias pessoas do povoado tinham ido visitar o sanfoneiro. Qualquer uma podia ter avisado Tertuliano por medo ou por dinheiro. "Não importa mais quem foi," Lampião decidiu. "O que importa é que eles sabem que vamos atacar." "Então não atacamos," sugeriu Mané Mansidão. "Esperamos eles baixarem a guarda. E deixamos as mãos do Zé Pequeno sem vingança? Nunca." Antônio Silvino se adiantou. "Capitão, com todo respeito, 50 homens bem armados numa fazenda fortificada é impossível de tomar. Vamos morrer todos e não resolver nada." "Silvino," Lampião olhou bem nos olhos do cangaceiro. "Você já me viu recuar de uma luta justa?" "Nunca, capitão." "Então não é hoje que vou começar." Mas por dentro, Lampião sabia que Silvino estava certo. 50 contra 12 era suicídio, especialmente com o inimigo preparado e entrincheirado. Precisava de um milagre ou de um plano melhor que qualquer coisa que já tinha feito. Foi então que apareceu o segundo menino. "Capitão, capitão!" Era Zequinha, filho de Céu Benedito, correndo igual o outro. "Que foi agora?" Lampião estava perdendo a paciência. "O sanfoneiro, capitão! O Zé Pequeno! Ele quer falar com o senhor." "Zé tá mal para falar." "Não, capitão, ele melhorou. Disse que tem uma coisa importante para contar." Lampião montou no Ventania e disparou para o povoado com o bando atrás. Encontrou Zé Pequeno sentado na rede, ainda fraco, mas com os olhos alertas. "Capitão, me desculpe incomodar o senhor numa hora dessas." "Fala logo, Zé. O que é tão importante?" "É sobre a fazenda do coronel, capitão. Eu sei de uma coisa que pode ajudar o senhor." "Que coisa?" Zé respirou fundo. "Eu namorei uma das cozinheiras de lá uns anos atrás, a Chica. Ela me contou de um túnel que tem debaixo da Casa Grande." Lampião se aproximou da rede. "Túnel?" "É. O pai do coronel mandou fazer nos tempos da Guerra do Paraguai. Era para escapar se os inimigos cercassem a fazenda. Sai do porão da casa e vai dar numa grota a umas 100 braças de distância. Você sabe onde fica a entrada?" "Sei. Chica me mostrou uma vez. É numa pedra grande, com um alçapão disfarçado." Corisco olhou para Lampião. "Capitão, se isso for verdade..." "É verdade sim," Zé garantiu.
Chica me contou que às vezes usavam o túnel para esconder mercadoria de contrabando. Lampião sentiu a esperança renascer no peito. 50 homens guardando todas as entradas da fazenda não adiantavam nada se ele pudesse entrar por baixo. Zé, você consegue desenhar onde fica essa entrada? Consigo, capitão. E posso até levar o senhor lá se precisar. Você não vai a lugar nenhum com esses braços. Então levo, disse uma voz atrás deles. Todos se viraram. Era Chica, a cozinheira que Zé tinha namorado. Uma mulher de uns 40 anos, forte como homem. Chica, Zé sorriu pela primeira vez desde que perdeu as mãos. O que você está fazendo aqui? Vim ver como você estava. E quando soube que Capitão Lampião ia fazer justiça, resolvi ajudar. Como você vai ajudar? Perguntou Lampião. Trabalho na cozinha da fazenda há 15 anos, capitão. Conheço cada pedra daquele lugar e odeio aquele coronel maldito tanto quanto o senhor. Posso levar o senhor até a casa grande por dentro da terra, Chica continuou. E posso fazer mais que isso. Posso envenenar a comida dos jagunços. Lampião ergueu a sobrancelha. Envenenar? Não para matar, não. Para deixar com dor de barriga, vômito, sem condição de lutar. Eu sei como fazer. E o coronel? Ele não come comida de cozinheiro. Tem medo de veneno mesmo. Chica riu amarga. Manda a mulher dele cozinhar tudo que ele come. Chica, Lampião segurou os ombros da mulher. Se descobrirem que você ajudou... Capitão, eu vi o que ele fez com o Zé. Vi outras barbaridades também. Esse homem não merece viver. Lampião olhou para o bando. De repente, o impossível estava virando possível. Com parte dos inimigos envenenados e uma entrada secreta na Casa Grande, as chances mudavam completamente. Como você vai fazer isso sem levantar suspeita? Hoje é sexta, dia de feijoada grande para os homens. Eu que faço. É só botar umas ervas que eu conheço e em 2 horas todo mundo tá de cama. Que tipo de erva? Folha de batata do mato. Não mata, mas deixa o sujeito igual morreu. Dor de barriga, vômito, tontura, fraqueza. Corisco gostou da ideia. Capitão, se metade dos homens ficarem doentes, fica mais fácil, mas ainda é perigoso. Lampião pensou rápido. Chica, quantos homens vão comer dessa feijoada? Uns 30, os jagunços e alguns soldados. Os oficiais do exército têm comida separada. Sobram 20 homens em condição de luta. Ainda é muito, mas agora nós temos surpresa, Maria Bonita lembrou. Eles não esperam ataque por dentro da casa. Verdade. Lampião começou a ver o plano tomando forma. Chica, que horas serve a feijoada? 12:00 em ponto. E quanto tempo para as ervas fazerem efeito? 1 hora, mais ou menos. Perfeito. Lampião olhou para o sol. Eram 10 da manhã. Você volta agora, faz a feijoada com as ervas e a 1 da tarde abre a entrada do túnel. E depois? Depois você sai de perto e deixa a justiça ser feita. Chica balançou a cabeça. Capitão, eu não vou embora. Quero ver aquele demônio pagar pelo que fez. Chica, vai ser perigoso. Toda a minha vida foi perigosa trabalhando para aquele maldito. Hoje eu quero ver ele se acabar. Lampião decidiu aceitar. Precisava de alguém que conhecesse a casa por dentro, e Chica parecia mulher de coragem. Está bem, mas na hora do tiroteio, você se esconde. Pode deixar, capitão. Chica partiu para a fazenda, levando nas alforjas as folhas de batata do mato que colhera na caatinga. Lampião reuniu o bando para o plano final. Cabras, as coisas mudaram. Em vez de ataque frontal, vamos entrar por debaixo da terra. Explicou sobre o túnel, sobre o veneno na comida, sobre a nova estratégia. Os homens ouviram atentos, fazendo perguntas, sugerindo melhorias. Quantos vão pelo túnel? Perguntou Corisco. 6. Você, eu, Luiz Pedro, Silvino, Mansidão e Beija-Flor. Os outros ficam em volta da fazenda, impedindo que alguém escape. E se o túnel for uma armadilha? Chica não tem motivo para mentir. E mesmo se tiver, prefiro morrer tentando que viver sabendo que deixei passar. À 1 da tarde, o bando se dividiu. 6 homens seguiram Lampião em direção à grota, onde ficava a entrada secreta do túnel.
Os outros se espalharam pelos arredores da fazenda. A entrada estava exatamente onde Chica disse. Uma pedra grande com um alçapão disfarçado. Lampião o abriu devagar, revelando um buraco escuro que descia para as entranhas da terra. Parece túmulo, murmurou Mané Mansidão. Vai ser túmulo mesmo? Lampião respondeu. Túmulo do coronel Tertuliano. Um por um, entraram no túnel. Era estreito, baixo, forçando os homens a andar curvados. Cheirava a terra velha e umidade, mas era sólido, bem construído e levava direto ao objetivo. No meio do caminho, ouviram barulho acima. Vozes, passos, movimento de muita gente. A fazenda estava em alvoroço. Deve ser o pessoal que comeu a feijoada, sussurrou Corisco. Então, Chica conseguiu. Continuaram no escuro, seguindo o túnel que parecia não ter fim, até que finalmente viram luz à frente. A saída no porão da casa grande. Lampião parou o bando e checou as armas. 6 rifles, 6 pistolas, punhais e peixeiras. Era a hora da justiça. Cabras, chegou a hora. Lembrem-se, queremos Tertuliano e Sabino Caolho vivos. O resto pode morrer ou pode correr, não importa. Saíram do túnel silenciosos como gatos. A casa grande estava bem em cima deles, e a vingança das mãos de Zé Pequeno estava ao alcance das suas. O porão da casa grande era escuro e cheio de trastes velhos. Lampião subiu primeiro, testando cada degrau da escada de madeira para não fazer ruído. No alto, uma porta entreaberta mostrava um corredor comprido com chão de tábuas antigas. A casa estava em silêncio, mas se ouvia movimento lá fora. Gemidos, gritarias, homens chamando por socorro. O veneno de Chica estava funcionando. Lampião fez sinal para os outros subirem. Um por um, os 6 cangaceiros emergiram do subsolo como fantasmas vingativos. Corisco ficou na retaguarda, vigiando a escada. Os outros se espalharam pelo corredor. A casa grande era maior por dentro do que parecia por fora. Corredores compridos, salas espaçosas, móveis pesados de jacarandá. No sertão, só coronel muito rico vivia assim. Lampião ouviu vozes vindas da sala principal. Conhecia uma delas, a voz grossa e prepotente de Tertuliano Bezerra. A outra era mais jovem, devia ser Sabino Caolho. Uns 30 homens passando mal ao mesmo tempo não é coincidência, dizia Sabino. Foi sabotagem. Sabotagem de quem? Tertuliano parecia nervoso. Ninguém entra na minha fazenda sem eu saber. Alguém envenenou a comida, coronel. E só tem uma pessoa que poderia fazer isso. Chica. A voz do coronel ficou gelada. Aquela maldita da Chica. Lampião se aproximou da porta. Através de uma fresta viu a sala. Tertuliano estava sentado numa poltrona grande. Sabino Caolho de pé ao lado. Mais 4 jagunços espalhados pelo cômodo, todos armados. Cadê a família? Sussurrou Corisco. Lampião procurou com os olhos. Não via sinal da mulher nem das filhas do coronel. Devia estar em outro cômodo, talvez escondidas. Onde estão os soldados do exército? Sabino perguntou. Nos quartéis externos. Felizmente não comeram da feijoada. Tertuliano se levantou da poltrona. Mande chamar o tenente. Quero reforço aqui na casa. Já mandei, mas com essa confusão toda... Sabino apontou para fora, onde continuavam os gemidos dos envenenados. Vai demorar para organizar a defesa. Droga! Tertuliano bateu o punho na mesa. Lampião deve estar chegando. Lampião já chegou, uma voz disse atrás deles. Todos se viraram. Na porta da sala estava Lampião, rifle apontado, com Corisco e Luiz Pedro flanqueando ele. Os outros 3 cangaceiros apareceram nas outras entradas da sala, cortando qualquer fuga. Coronel Tertuliano Bezerra! Lampião falou devagar, saboreando cada palavra. Finalmente nos encontramos. O silêncio que se seguiu foi como o que antecede o trovão. Os jagunços hesitaram, não sabendo se atiravam ou se rendiam. Sabino Caolho levou a mão ao cabo da pistola, mas parou quando viu 3 rifles apontados para ele. Como vocês entraram aqui? Tertuliano gaguejou. Pela porta da frente. Lampião mentiu com cara séria.
Seus homens estavam muito ocupados vomitando para nos ver chegar. O que vocês querem? Justiça, pura e simples. Tertuliano tentou se recompor. Lampião, você não entende? Eu sou coronel da Guarda Nacional. Tenho patente do governo. Me matar é crime contra o Estado. E cortar as mãos de um sanfoneiro é crime contra o quê? O sanfoneiro me desobedeceu. Tocou música numa festa de casamento. Lampião deu um passo para frente. Isso não é desobediência, é alegria. E você destruiu a alegria de um homem de bem. Sabino Caolho tentou se mexer devagar em direção à janela, mas Corisco fez um ruído com o rifle que o fez parar. Não tem para onde correr, Caolho, Corisco disse. A fazenda está cercada. O que vocês querem? Tertuliano repetiu. Dinheiro? Tenho muito dinheiro. Não quero seu dinheiro sujo. Terras? Posso dar terras? Não quero suas terras roubadas. Então que diabos vocês querem? Lampião sorriu daquele jeito que fazia o sangue gelar. Quero suas mãos, coronel. Igual você tomou as mãos do Zé Pequeno. O rosto de Tertuliano ficou branco como pano de mortalha. Vocês não podem fazer isso. Sou gente importante. Tenho proteção. A única proteção que você tinha era o medo que botava no povo. E medo de Lampião você não bota em ninguém. Nesse momento, gritos e tiros começaram a ecoar lá fora. Os soldados do exército tinham se reorganizado e começavam o contra-ataque. Parece que seus soldados chegaram. Sabino Caolho sorriu malicioso. E parece que meus homens chegaram também, Lampião respondeu, ouvindo o inconfundível som dos rifles do bando. Coronel! Uma voz gritou do lado de fora. Coronel, são eles! É o bando de Lampião! Estamos cercados, um dos jagunços murmurou. Não, Lampião corrigiu. Vocês que estão cercados. Eu estou exatamente onde quero estar. O tiroteio lá fora se intensificou. Vozes gritando ordens, cavalos relinchando, balas assoviando no ar. A batalha final tinha começado. Tertuliano olhou para a janela, depois para Lampião, depois para as próprias mãos que tremiam como folhas no vento. Pelo amor de Deus, Lampião, tenho família, tenho filhas pequenas. E Zé Pequeno tinha vida pequena, trabalhando honesto para sustentar ela. Isso não te impediu de cortar as mãos dele. O coronel caiu de joelhos. Eu peço perdão, peço perdão. Tarde demais para perdão, coronel. Agora é hora da justiça. O tiroteio lá fora estava ficando mais intenso. Lampião podia distinguir os sons. Os rifles antigos dos soldados do exército, as carabinas modernas dos seus cangaceiros, o barulho de vidro quebrando, madeira estilhaçando, homens gritando ordens e palavrões. Corisco, disse sem tirar os olhos de Tertuliano. Vai na janela ver como estão as coisas. Corisco se moveu devagar até a janela, mantendo o rifle apontado para Sabino Caolho. Deu uma espiada rápida e voltou. Capitão, nossos homens tão bem posicionados. Os soldados tentaram sair dos quartéis, mas foram recebidos a bala. Alguns jagunços que não comeram da feijoada estão tentando organizar defesa, mas estão perdidos. Quantos soldados ainda em pé? Uns 15, pelo que vi, mas estão espalhados sem comando. Lampião assentiu. 15 soldados contra 6 cangaceiros experientes era luta parelha, especialmente com a confusão que o veneno tinha causado. Sabino! Lampião se dirigiu ao jagunço Caolho. Você é homem de coragem, eu reconheço. Que tal resolver isso entre nós dois, mano a mano? Sabino riu amargo. Lampião desafiando para duelo? Isso eu não esperava. Você matou muita gente inocente. Merece morrer igual homem, não igual cachorro. E se eu vencer? Se você vencer, meus homens vão embora e deixam vocês em paz. E se você vencer, aí você morre primeiro e depois o coronel. Tertuliano, ainda de joelhos, gaguejou. Sabino, não aceite, é armadilha. Calha a boca, covarde. Sabino cuspiu no chão. Pelo menos vou morrer como homem. Olhou para Lampião. Aceito o duelo. Pistola. Peixeira. Melhor ainda. Os outros jagunços abaixaram as armas. No sertão, duelo era coisa sagrada. Ninguém interferia.
Lampião e Sabino se posicionaram no centro da sala. Os móveis foram afastados, formando uma arena improvisada. Lá fora, o tiroteio continuava, mas dentro da casa, o silêncio era total. "Pronto?" perguntou Corisco, que ia dar o sinal. "Pronto", responderam os dois ao mesmo tempo. 3, 2, 1, já! As duas peixeiras saíram das bainhas ao mesmo tempo, brilhando à luz da tarde que entrava pelas janelas. Sabino era rápido, experiente, tinha cicatrizes que provavam ter sobrevivido a muitas lutas, mas estava enfrentando Lampião. O primeiro golpe de Sabino passou raspando no peito de Lampião, cortando a camisa. Lampião girou o corpo e respondeu com um talho que abriu um risco no braço do adversário. Eles circularam um em volta do outro, como onças disputando o território. Sabino tentou um ataque por baixo, mirando o ventre. Lampião saltou para trás e contra-atacou, a peixeira assobiando no ar. "Você é bom, Lampião", Sabino ofegou. "Mas eu já matei mais de 20 com esta lâmina. E eu já matei mais de 100 com esta." O duelo continuou feroz. Sabino tinha força e experiência, mas Lampião tinha algo mais. A certeza de estar fazendo justiça. E essa certeza vale mais que qualquer técnica. A lâmina de Sabino encontrou a costela de Lampião, abrindo um corte que começou a sangrar. Lampião sentiu a dor, mas não diminuiu o ataque. Respondeu com uma sequência de golpes que fez Sabino recuar até a parede. "Acabou, Sabino", Lampião disse, encostando a ponta da peixeira no pescoço do jagunço. Sabino riu, cuspindo sangue. "Vai, termina logo, mas saiba que outros vão vingar minha morte. Que venham, eu estarei esperando." A peixeira entrou limpa entre as costelas, perfurando o coração. Sabino Caolho caiu sem um gemido, os olhos ainda abertos, ainda desafiantes até o último segundo. "Agora sobrou você, coronel." Lampião se virou para Tertuliano, que continuava de joelhos, tremendo como folha. Por favor." O coronel choramingava. "Eu dou tudo o que tenho. Minha fazenda, meu gado, meu dinheiro. Não quero nada disso." Lampião limpou a peixeira na roupa. "Só quero justiça." Foi nesse momento que Maria Bonita apareceu na porta, trazendo uma mulher e duas meninas pequenas. "Virgílio, achei a família dele." A mulher do coronel era uma senhora de uns 40 anos, magra, com cara de quem sofreu muito. As filhas tinham uns 6 e 8 anos, se escondiam atrás da mãe, com os olhos arregalados de medo. "Senhora", Lampião se dirigiu à mulher tirando o chapéu. "Lamento a situação. Não tenho nada contra a senhora, nem contra suas filhas." "Eu sei quem o senhor é", a mulher respondeu com voz firme, "e sei por que veio aqui. Sabe? Sei do sanfoneiro, sei das maldades que meu marido fez." Ela olhou para Tertuliano com desprezo. "Esse homem não é pai das minhas filhas há muito tempo. É só um estranho que vive na mesma casa." Tertuliano olhou para a esposa com surpresa. "Raimunda, você não pode..." "Posso sim." A mulher se adiantou. "Capitão Lampião, faça o que tem que fazer. Essas meninas vão crescer melhor, sem ter um demônio por pai." "Raimunda!" Tertuliano gritou. "São suas filhas. Minhas filhas vão aprender que existe justiça no mundo e que quem faz o mal, paga pelo mal." Lampião olhou para as crianças, que observavam tudo sem entender bem o que acontecia. Eram inocentes, não tinham culpa dos crimes do pai. "Senhora, a senhora e as meninas podem ir embora. Levem o que quiserem da casa. Esta fazenda não vai ter mais dono depois de hoje." "Obrigada, capitão." Maria Bonita acompanhou a mulher e as crianças para fora. O tiroteio estava diminuindo, sinal de que os soldados e jagunços restantes estavam se rendendo ou fugindo. Agora só restavam Lampião, Corisco e os outros cangaceiros na sala com Tertuliano. "Coronel", Lampião disse, "chegou sua hora." Tertuliano foi arrastado para o terreiro da fazenda, onde todo o bando de Lampião estava reunido. Os soldados sobreviventes tinham se rendido e estavam desarmados e de mãos para o alto. Os jagunços, que não morreram ou fugiram, se ajoelhavam na terra, implorando clemência. "Cabras",
Lampião gritou para que todos ouvissem. Trouxe este homem aqui para vocês verem como se faz justiça no sertão. No terreiro havia uma mesa grande de madeira, onde os trabalhadores da fazenda comiam nas épocas de colheita. Lampião mandou Tertuliano deitar nela, com os braços estendidos. "O que você vai fazer?" o coronel perguntou, mas já sabia a resposta. "Exatamente o que você fez com Zé Pequeno." Corisco trouxe o facão que havia encontrado na casa, o mesmo que Tertuliano usara para cortar as mãos do sanfoneiro. Ainda tinha manchas escuras na lâmina. "Este facão aqui já provou sangue de inocente." Lampião ergueu a arma para que todos vissem. "Agora vai provar sangue de culpado." Os trabalhadores da fazenda, vaqueiros, agregados, cozinheiros, se aproximaram para assistir. Eram gente simples que tinha sofrido na mão de Tertuliano por anos. Alguns sorriam, outros choravam de alívio. "Capitão," um dos vaqueiros se adiantou, "posso dizer uma coisa?" "Fale." "Esse homem aí matou meu irmão por causa de uma vaca que sumiu. Disse que ele tinha roubado, mas a vaca tinha só se perdido no mato. E eu," disse uma das mulheres, "ele me desonrou quando eu tinha 15 anos. Ameaçou matar minha família se eu contasse para alguém." Outros começaram a falar. Histórias de violência, roubo, estupro, assassinato. Tertuliano tinha sido um demônio na terra e agora ia pagar por tudo. "Ouviram?" Lampião perguntou para o bando. "Este homem não merece só perder as mãos, merece muito pior." "Não!" Tertuliano berrou. "Eu sou coronel, tenho direitos." "Direito?" Lampião riu sombrio. "Que direito você deu para Zé Pequeno?" O facão subiu no ar, brilhando ao sol da tarde. No silêncio que se seguiu, só se ouvia o vento da caatinga e a respiração pesada do condenado. "Zé Pequeno!" Lampião gritou para o céu. "Receba sua vingança." O facão desceu certeiro. A primeira mão de Tertuliano se separou do braço num jorro de sangue. O grito que saiu da garganta do coronel ecoou pela fazenda inteira. "Uma," Lampião contou. O segundo corte foi ainda mais limpo. A segunda mão voou longe e Tertuliano perdeu a consciência da dor. "Duas." Mas Lampião não parou aí. Pegou uma das mãos decepadas e a mostrou para todos. "Esta mão aqui bateu em mulher, roubou dinheiro de pobre, matou inocente, jogou a mão no fogo que alguém tinha acendido. Agora ela vira cinza, que é o que merece. Fez o mesmo com a segunda mão. E esta aqui assinou papel falso, mandou chicotear trabalhador, aprontou todo tipo de safadeza. Também foi para o fogo. Que vire cinza também." Tertuliano ainda estava vivo, mas desmaiado. Lampião mandou Corisco jogar água nele para acordar. "Acorde, coronel. Sua lição ainda não acabou." Quando Tertuliano abriu os olhos e viu os tocos sangrentos dos braços, começou a chorar igual criança. "Agora você sabe como Zé Pequeno se sentiu," Lampião disse. "A diferença é que ele era inocente e você é culpado." "Me mata logo," Tertuliano murmurou. "Não vou matar você não. Vou deixar você vivo para todo mundo ver o que acontece com quem faz maldade no meu sertão." Lampião se virou para os trabalhadores da fazenda. "Essa terra agora é de vocês. Dividam ela entre as famílias, plantem, criem gado, vivam em paz. E se alguém vier incomodar vocês, mandem me chamar." "E ele?" perguntaram, apontando para Tertuliano. "Ele vai embora daqui. Vai viver pedindo esmola pelas estradas, mostrando para todo mundo o que sobra de um tirano." Os soldados do exército foram soltos, com ordem de contar para todo mundo o que tinham visto. Os jagunços que se renderam foram expulsos da região, com promessa de morte se voltassem. Quando o sol começou a se pôr, Lampião e seu bando montaram nos cavalos para partir. A justiça estava feita, mas o preço tinha sido alto. 3 cangaceiros feridos, 1 morto e muito sangue derramado. 3 dias depois, Lampião voltou a Nazaré das Patas para ver Zé Pequeno. O sanfoneiro estava melhor, conseguia sentar na rede, mas o olhar era de homem que tinha perdido mais que as mãos, tinha perdido a razão de viver. "Capitão,"
Zé disse quando viu Lampião entrar na casa. Soube que o senhor fez justiça. Fiz. Tertuliano perdeu as mãos igual você e se sente melhor agora. Lampião parou de andar. Era uma pergunta que ele não esperava. Como assim? O senhor se sente melhor sabendo que ele sofreu igual a mim? Lampião pensou antes de responder. Zé, justiça não é para fazer a gente se sentir melhor. É para fazer o mundo ficar melhor. Mas o mundo ficou melhor? Ficou sim. Aquele homem não vai mais cortar mão de sanfoneiro nenhum. Zé olhou para os tocos enfaixados dos braços. Mas minhas mãos não voltaram, capitão. Não voltaram. E não vão voltar nunca. Lampião se sentou numa cadeira ao lado da rede. Mas outras mãos vão ficar inteiras. Outros sanfoneiros vão tocar em paz. Outros casamentos vão ter música sem medo. O senhor acha que valeu a pena? Zé, quando você tocava sanfona, por que tocava? Para alegrar o povo. E funcionava. Funcionava. O pessoal ficava feliz. Então você sabe por que valeu a pena. Lampião se levantou. Você alegrava o povo com música? Eu alegro o povo com justiça. É diferente, mas o objetivo é o mesmo. Zé ficou quieto por um tempo, pensando. Depois perguntou, capitão, o que eu vou fazer agora? Sanfoneiro sem mãos é que nem pássaro sem asa. Você vai ensinar. Ensinar o quê? Música. Você conhece todas as músicas do sertão. Pode ensinar os meninos a tocar. Mas como vou ensinar se não posso mostrar? Com a boca, com a cabeça, com o coração. Lampião sorriu. Zé, suas mãos foram embora, mas seu conhecimento está todo aqui dentro. Bateu no peito. E isso ninguém pode cortar. Pela primeira vez desde que perdeu as mãos, Zé Pequeno sorriu. É verdade, capitão. Posso ensinar as músicas, as batidas, os ritmos. E pode fazer mais que isso. Pode contar sua história. Ensinar às crianças que no sertão existe justiça, mesmo quando demora para chegar. Vou fazer isso, capitão. Vou ensinar música e ensinar justiça. Lampião apertou o ombro de Zé com carinho. Assim que é, Zé. O mal que fizeram com você virou semente de bem para outros. E do lado de fora da casa, o bando de Lampião estava montado, esperando. Maria Bonita segurava as rédeas do Ventania. Virgílio, ela disse quando Lampião saiu da casa. Você fez a coisa certa. Como você sabe? Olha ao redor. Lampião olhou. O povoado estava diferente. As pessoas andavam com a cabeça erguida. Crianças brincavam na rua sem medo. Na venda de Dona Zefinha, tinha música de viola tocando. O medo foi embora, Maria continuou. O povo voltou a viver. E quando o medo vai embora, a alegria volta, Lampião completou. Eles partiram de Nazaré das Patas ao som de uma sanfona. Era um dos meninos do povoado que estava aprendendo a tocar para substituir Zé Pequeno nas festas. A música era meio desafinada, as dedadas incertas, mas era música de novo. Ouviu isso, Zé? Lampião murmurou para o vento. A música voltou. Enquanto cavalgavam pela caatinga, Corisco se aproximou de Lampião. Capitão, posso fazer uma pergunta? Pode. Valeu a pena? Perder o Antônio Silvino, 3 homens feridos, gastar munição, se arriscar. Lampião parou o cavalo e olhou para trás, para Nazaré das Patas, que ficava pequeno na distância. Corisco, você viu como o povo estava quando chegamos? Com medo, abaixando a cabeça, se escondendo? Vi. E viu como estava quando saímos? Com a cara limpa, andando direito, até música tocando? Vi. Então valeu a pena. Mas a justiça não traz os mortos de volta, capitão. Não traz. Mas impede que outros morram. Lampião tocou o cavalo para andar. E se impedimos que uma criança cresça com medo, se impedimos que uma mulher seja desonrada, se impedimos que um trabalhador seja roubado, então valeu cada bala que gastamos. Corisco assentiu. No sertão, essa era a lei de Lampião. Justiça não era vingança, era proteção. Não era raiva, era necessidade. Anos depois, quando os cantadores contavam a história do sanfoneiro sem mãos, sempre terminavam com a mesma lição. No sertão de Lampião, quem fazia mal sabia que ia pagar.
e quem fazia bem sabia que tinha proteção. Por isso o povo amava Lampião. Não porque ele matava, mas porque ele protegia. Não porque ele era violento, mas porque ele era justo. 5 anos depois da vingança de Lampião, a história do sanfoneiro sem mãos já corria de boca em boca por todo o Nordeste. Não havia feira, não havia festa, não havia encontro de violeiros onde alguém não contasse a história de Zé Pequeno e da justiça implacável de Lampião. Nazaré das Patas tinha se transformado completamente. O pequeno povoado que antes vivia na sombra constante do medo, agora era conhecido em toda a região como Terra da Música Livre. Sanfoneiros de todo o sertão vinham em peregrinação para aprender com Zé Pequeno, que se tornara o professor de música mais respeitado e querido de todo o Nordeste. "Menino", dizia Zé para seus alunos, sentado na mesma cadeira de palhinha onde sempre ensinava, debaixo da sombra fresca do juazeiro, "música não tá nas mãos, música tá no coração. As mãos só obedecem o que o coração manda, e coração não se corta com facão." E era verdade pura. Mesmo sem poder tocar uma nota sequer, Zé Pequeno ensinava melhor que qualquer sanfoneiro com 10 dedos ágeis. Conhecia cada segredo do instrumento, cada truque sutil, cada maneira de fazer a sanfona chorar de tristeza ou rir de alegria. Seus alunos saíam dali tocando como anjos celestiais, levando a música sagrada para os 4 cantos do sertão sedento. A escolinha de música de Zé funcionava na antiga venda de Seu Benedito, que havia sido completamente reformada e generosamente ampliada, especialmente para esse fim nobre. O dinheiro para a reforma veio de uma fonte totalmente inesperada. A viúva do coronel Tertuliano, Dona Raimunda, que antes de partir para sempre da região amaldiçoada, doou todo o dinheiro que encontrou escondido nos cofres secretos da Casa Grande. "É o mínimo que posso fazer para tentar reparar um pouco a maldade", disse ela a Zé Pequeno no dia emocionante da doação, com lágrimas sinceras nos olhos. "Meu marido tirou suas mãos santas. Que o dinheiro sujo dele ajude outras mãos a tocar música limpa." As 2 filhas pequenas de Tertuliano cresceram longe dali, na capital civilizada, criadas com amor pela família materna da mãe. Nunca mais pisaram no sertão selvagem, mas carregavam gravadas na memória infantil as lições terríveis que aprenderam naquele dia de sangue e justiça. Que a maldade sempre encontra seu castigo merecido e que existe justiça verdadeira no mundo para quem sabe procurar com paciência. A fazenda maldita, que antes pertencia ao Coronel Cruel, havia se tornado modelo admirável de prosperidade e harmonia. Dividida igualmente entre 15 famílias trabalhadoras de agregados, produzia mais milho dourado, feijão nutritivo e algodão branco do que jamais havia produzido nos tempos sombrios da escravidão. Sem patrão ganancioso para roubar o fruto sagrado do trabalho honesto, todos prosperaram como nunca. As casas simples eram pintadas de cores alegres e vivas. Os quintais bem cuidados tinham flores perfumadas. As crianças brincavam felizes, sem medo de pancada. É incrível como a terra generosa rende mais quando quem planta com suor é dono verdadeiro do que colhe, observava Antônio Catingueiro, agora proprietário orgulhoso de uma boa porção de terra fértil, onde criava gado gordo e plantava milho que alimentava a região inteira. Chica, a cozinheira corajosa que ajudara Lampião na missão de justiça, havia se casado com alegria com um dos ex-agregados trabalhadores e vivia feliz numa casinha caiada de branco imaculado, com janelas azuis como o céu. Nunca se arrependeu nem por um instante de ter ajudado na vingança sagrada. Faria de novo 1000 vezes sem pestanejar, dizia com orgulho quando alguém curioso perguntava sobre aquele dia terrível. Aquele homem era um demônio encarnado. O mundo inteiro ficou melhor sem ele. Do próprio Tertuliano maldito, nunca mais se soube notícia certa ou duvidosa. Alguns viajantes diziam que havia morrido de fome e sede numa estrada poeirenta qualquer.
Outros juravam de pés juntos tê-lo visto mendigando numa cidade distante, mostrando os tocos sangrentos dos braços para conseguir esmola dos piedosos. Mas todos concordavam numa coisa importante. Quem o via uma vez ficava sabendo na hora o que acontece com quem oprime o fraco no sertão bravo de Lampião. Maria das Dores e João Ventania tiveram 6 filhos bonitos e todos, sem exceção, aprenderam música com o mestre Zé Pequeno. O mais velho, que recebeu o nome honroso de José, em homenagem carinhosa ao sanfoneiro querido, se tornou o melhor tocador de zabumba de toda a região. Quando completou 15 anos de idade, Zé lhe deu de presente especial a própria sanfona, aquela mesma que havia caído no chão duro no dia maldito da desgraça. Essa sanfona aqui bebeu sangue inocente de cristão, disse Zé, na cerimônia emocionante de entrega, diante de todo o povoado reunido em festa. Que ela toque agora só música de alegria pura, só música de paz verdadeira. E tocou como nunca. O menino José fez aquela sanfona antiga chorar de emoção profunda e rir de felicidade contagiante. As pessoas simples que estavam presentes juravam por Deus que nunca tinham ouvido música tão bonita, tão carregada de sentimento verdadeiro e significado profundo. Dona Zefinha, já velhinha enrugada, mas ainda ativa e trabalhadora, havia expandido tanto a venda próspera que agora tinha 3 funcionários dedicados. Vendia instrumentos musicais finos vindos da capital, métodos de ensino copiados à mão, partituras escritas com capricho. Nazaré das Patas havia se tornado um centro musical regional importante. Quem diria, comentava ela com frequência, admirada, que uma desgraça tão grande e terrível ia virar bênção tão grande e maravilhosa também. A igreja humilde de Nossa Senhora das Dores ganhou um sino novo e melodioso, que tocava música sacra nos domingos abençoados. O padre Antônio, inspirado profundamente pela história tocante de Zé Pequeno, havia criado um coro angelical que cantava nas missas. A música sagrada ecoava pela cidade inteira, lembrando a todos que a arte verdadeira é uma das maiores manifestações divinas do Criador. Mas talvez a mudança mais importante e duradoura tenha acontecido no coração das pessoas. O medo terrível havia saído definitivamente dos corações. As crianças inocentes brincavam nas ruas sem receio algum. As mulheres trabalhadoras cantavam alegremente enquanto trabalhavam. Os homens honestos assobiavam caminhando contentes para a roça. Era como se toda a região tivesse recuperado milagrosamente a alma que havia perdido nos tempos sombrios da opressão cruel. E Lampião? Lampião continuava sua jornada eterna pelo sertão sem fim, aparecendo sempre onde a injustiça gritava mais alto. Mas carregava no coração valente a certeza absoluta de que havia feito a coisa certa naquele abril sangrento de sangue e música. Sempre que passava por Nazaré das Patas, e passava religiosamente pelo menos 2 vezes por ano, ia visitar seu amigo Zé Pequeno. "Como vai, professor querido?" perguntava respeitosamente, tratando o sanfoneiro com o respeito devido a um mestre verdadeiro. "Vou bem, capitão, ensinando, aprendendo, vivendo cada dia. E não sente falta dolorosa das mãos?" "Sinto todo santo dia." Zé respondia com honestidade total. Mas descobri uma coisa importante. A gente pode perder as mãos e continuar fazendo música. A gente pode perder a voz e continuar ensinando. A gente pode perder muita coisa. Mas enquanto tiver coração batendo forte, pode tocar a vida dos outros. Essas conversas íntimas entre Lampião e Zé Pequeno se tornaram lendárias. Diziam que duravam horas inteiras, que falavam sobre justiça divina, sobre música celestial, sobre o sentido profundo da vida. E que sempre terminavam exatamente da mesma forma, com Lampião prometendo solenemente que voltaria, e Zé pedindo carinhosamente que tomasse cuidado. "O sertão inteiro precisa do senhor, capitão, mas eu também preciso que o senhor volte sempre." "Volto sempre, Zé. Enquanto houver injustiça no mundo, eu volto."
A história emocionante do sanfoneiro sem mãos virou cordel rimado, virou música cantada, virou peça de teatro nos circos que passavam pela região. Cada contador criativo acrescentava detalhes novos, cada cantador inspirado inventava versos inéditos, mas a essência verdadeira permanecia sempre a mesma. No sertão autêntico, existe justiça para quem procura com coragem. Zé Pequeno vivia modestamente, mas com dignidade plena. A escola de música próspera lhe dava o suficiente para uma vida simples e honrada. Nunca se casou, dizia que era casado com a música, mas adotou informalmente dezenas de órfãos abandonados que ensinou a tocar com amor. Sua casa humilde sempre tinha um prato a mais na mesa, sempre tinha uma rede disponível para quem precisasse dormir. Professor Zé é pai de todo mundo, diziam as crianças da região. E era verdade absoluta. Havia formado mais de 200 músicos talentosos ao longo dos anos dedicados. Sanfoneiros, violeiros, zabumbeiros, trianguistas, todos levavam um pouco do conhecimento precioso e da sabedoria infinita de Zé Pequeno. E todos sabiam contar fielmente a história do mestre, mantendo viva a memória sagrada daquele dia terrível, que mudou tudo para sempre. Quando Zé Pequeno morreu em paz, numa manhã tranquila de dezembro, todo o Nordeste parou para chorar. Nunca se viu cortejo fúnebre tão grande no sertão. Vieram sanfoneiros chorosos de 10 estados, alunos que já eram avós, gente que nunca havia conhecido pessoalmente, mas sabia toda a história de cor. Lampião, já idoso, mas ainda imponente, veio especialmente para o enterro. Foi ele quem carregou a sanfona de Zé, aquela mesma sanfona que havia caído no chão no dia da desgraça, até o cemitério. E foi ele quem falou as últimas palavras sobre o túmulo. Zé Pequeno perdeu as mãos, mas ensinou o sertão inteiro a tocar. Perdeu a possibilidade de fazer música, mas multiplicou a música pelo mundo. Esse homem aqui provou que não existe derrota para quem tem coração grande e provou que a melhor vingança contra a maldade é espalhar bondade. E assim termina a verdadeira história do sanfoneiro sem mãos. Não apenas com morte e vingança, mas com vida abundante e música eterna. Porque as melhores histórias do sertão são aquelas que mostram que até da maior tristeza pode nascer a maior alegria, e que a justiça verdadeira não é aquela que destrói o mal, mas aquela que multiplica infinitamente o bem. Hoje, quando o vento sopra forte na caatinga de Nazaré das Patas, os velhos sábios juram que ainda se ouve o som angelical de uma sanfona tocando. Dizem que é Zé Pequeno, que voltou para tocar com as mãos que Deus lhe deu de volta no céu. E talvez seja verdade. Porque no sertão, onde a realidade e a lenda se misturam como água e terra depois da chuva, tudo é possível para quem tem fé e coragem. A música voltou ao sertão. E com ela, a esperança eterna de que sempre haverá alguém disposto a tocar, mesmo quando lhe cortarem as mãos. Sempre haverá alguém disposto a ensinar, mesmo quando lhe roubarem a voz. E sempre haverá alguém disposto a fazer justiça, mesmo quando o mundo parecer perdido na injustiça. Esta é a lenda imortal do sanfoneiro sem mãos. E como todas as boas lendas do sertão, ela continua viva, passando de pai para filho, de mestre para aluno, de coração para coração, mantendo acesa a chama da esperança e da música no coração de quem sabe que a vida sempre vale a pena. Mesmo quando dói, mesmo quando corta, mesmo quando parece que tudo acabou. Porque enquanto houver uma criança aprendendo a primeira música, enquanto houver um jovem tocando numa festa, enquanto houver um velho assoviando uma melodia antiga, a história de Zé Pequeno estará viva, e com ela, a certeza de que a música é imortal, a justiça é possível, e o amor sempre vence o ódio. Mas a verdadeira lição da história do sanfoneiro sem mãos não está apenas na vingança de Lampião ou na justiça feita ao coronel Tertuliano. Está na transformação que aconteceu depois,
na maneira como uma comunidade inteira soube transformar tragédia em esperança, dor em crescimento, injustiça em luta por um mundo melhor. 10 anos após os acontecimentos, Nazaré das Patas havia se tornado um símbolo em todo o Nordeste. Professores vinham da capital para estudar o método de ensino de Zé Pequeno. Músicos famosos faziam peregrinação para conhecer o homem que ensinava sem poder tocar. Escritores e jornalistas documentavam aquela experiência única de uma comunidade que havia escolhido a música como resposta à violência. O Senhor criou uma revolução silenciosa, disse um dia um professor da universidade que veio entrevistar Zé Pequeno. Uma revolução através da arte, da educação, da cultura. Zé sorriu daquele jeito humilde que nunca o abandonou. Professor, eu não criei revolução nenhuma. Só continuei fazendo o que sempre fiz, ensinando música. A diferença é que antes eu ensinava com as mãos, agora ensino com o coração. Mas o impacto foi muito além da música. Vocês criaram aqui um modelo de comunidade baseado na cooperação, na solidariedade, na educação. É algo único. Isso não foi obra minha, não. Foi obra do povo todo. Quando a desgraça bate na porta, a gente pode ficar se lamentando ou pode juntar os cacos e construir coisa nova. O povo daqui escolheu construir, e era verdade. A antiga fazenda do coronel havia se tornado não apenas terras divididas entre famílias, mas um verdadeiro laboratório de vida comunitária. Havia uma escola que atendia não só as crianças locais, mas recebia estudantes de outras regiões. Havia uma cooperativa que vendia os produtos agrícolas por preço justo. Havia uma biblioteca com livros doados por intelectuais da capital. Havia até mesmo um pequeno hospital que atendia toda a região. Vocês sabem por que tudo isso deu certo? Perguntou Dona Zefinha, já com mais de 70 anos, para um grupo de visitantes. Porque a gente aprendeu que quando cada um cuida do bem de todos, todos cuidam do bem de cada um. A filosofia era simples, mas revolucionária para aquela época. Em vez de cada família lutar sozinha pela sobrevivência, a comunidade havia decidido que o progresso de uns dependia do progresso de todos. As crianças mais inteligentes eram incentivadas a estudar, mesmo que suas famílias fossem pobres. Os idosos eram cuidados por todos, não apenas pelos parentes. Os doentes recebiam ajuda da comunidade inteira. É isso que a música ensina, explicava Zé Pequeno para seus alunos. Numa orquestra, cada instrumento é importante, mas nenhum é mais importante que o conjunto. Se um desafina, todos ficam feios. Se todos tocam juntos, fica lindo. Essa lição de música havia se tornado lição de vida. E os resultados eram visíveis para qualquer visitante. Nazaré das Patas tinha os melhores índices de alfabetização da região, tinha a menor criminalidade, tinha a maior longevidade, tinha a mais alta produtividade agrícola e, principalmente, tinha algo que nenhuma estatística conseguia medir: felicidade. Aqui a gente ri mais, observou um sociólogo que veio estudar a comunidade. As pessoas cantam enquanto trabalham. As crianças brincam sem medo. Os velhos contam histórias com alegria. É como se vocês tivessem descoberto o segredo da felicidade. O segredo é simples, respondeu Céu Benedito, que havia se tornado uma espécie de líder natural da comunidade. Quando a gente para de ter medo uns dos outros e começa a cuidar uns dos outros, a vida fica mais fácil para todo mundo. Lampião, nas suas visitas regulares, observava tudo isso com satisfação profunda. Via que sua vingança havia gerado algo muito maior que justiça. Havia gerado transformação social. A morte de um tirano havia permitido o nascimento de uma nova forma de viver. Capitão, disse Zé numa de suas conversas, o senhor sabe que fez mais que vingar minhas mãos? O senhor plantou uma semente. Como assim? A semente da esperança. Antes, o povo achava que tinha que aceitar a opressão para sempre. Depois que o Senhor mostrou que é possível fazer justiça, o povo descobriu que é possível mudar as coisas. E vocês mudaram mesmo. Mudamos tudo. E não foi na base da bala, não.
Foi na base da união, da educação, da cultura. A violência do Senhor foi só o começo. O resto foi trabalho do povo. Essa distinção era importante para Zé. Ele reconhecia que a violência de Lampião havia sido necessária para quebrar o ciclo de opressão, mas enfatizava que a verdadeira revolução havia sido pacífica, construída dia a dia através de pequenos atos de solidariedade e cooperação. A vingança quebra as correntes, costumava dizer, mas só o amor constrói a liberdade. Com o passar dos anos, a história de Nazaré das Patas se espalhou para outras comunidades. Outros povoados começaram a adotar métodos similares. Outras escolas de música surgiram. Outras cooperativas se formaram. O modelo havia se tornado um movimento. É incrível, comentou um padre progressista que visitava regularmente a região. Vocês provaram que é possível criar o paraíso na terra, mesmo no meio do sertão mais duro. Paraíso não, corrigiu Zé com sabedoria. Aqui também tem problema, também tem dificuldade. A diferença é que a gente enfrenta os problemas juntos, não cada um por si. E realmente não era um lugar perfeito. Havia desentendimentos, havia conflitos, havia dificuldades econômicas. Mas havia também algo que faltava na maior parte do mundo, a certeza de que ninguém estava sozinho, de que cada problema individual era problema de todos, de que cada vitória individual era vitória de todos. Professor Zé, perguntou um dia uma jornalista que veio fazer uma matéria especial, se o senhor pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Evitaria que suas mãos fossem cortadas? Zé ficou em silêncio por um longo tempo, pensando profundamente na pergunta. Todos ao redor esperavam ansiosamente a resposta. Menina, disse finalmente, eu não desejo o que aconteceu comigo para ninguém. Foi muito doloroso, muito cruel. Mas se eu pudesse voltar no tempo e evitar aquilo, talvez eu também evitasse tudo de bom que aconteceu depois. Talvez o povo continuasse vivendo com medo. Talvez as crianças nunca tivessem aprendido música. Talvez a comunidade nunca tivesse se unido. Então, o senhor não mudaria nada? Eu mudaria a crueldade do coronel, mudaria a injustiça que existia, mas não mudaria o resultado final, porque o resultado final foi que a música voltou ao sertão e com ela voltou a esperança. Essa resposta se tornou famosa. Foi citada em livros, em artigos, em discursos. Resumia perfeitamente a filosofia que havia nascido daquela tragédia. A ideia de que o sofrimento pode ter sentido quando gera transformação positiva, de que a dor pode ser redimida quando produz crescimento, de que até as piores injustiças podem gerar as melhores mudanças. Quando Zé Pequeno morreu, aos 83 anos, seu funeral foi diferente de qualquer outro que o sertão já havia visto. Não havia choro desesperado, não havia lamentação, havia música. Centenas de seus ex-alunos tocaram juntos, numa sinfonia sertaneja que ecoou por léguas de distância. Ele não queria choro, explicou o filho adotivo que organizou a cerimônia. Queria música. Queria que a despedida fosse uma celebração da vida, não uma lamentação da morte. E foi exatamente isso. Uma celebração de uma vida que havia provado que é possível transformar tragédia em triunfo, dor em alegria, injustiça em justiça. Uma vida que havia mostrado que as maiores vitórias não são conquistadas com armas, mas com amor, educação e música. O túmulo de Zé Pequeno se tornou local de peregrinação, não para culto religioso, mas para inspiração. Pessoas vinham de longe para conhecer a história, para aprender as lições, para levar para suas próprias comunidades a semente da transformação. E a música continuou. Continuou nas mãos dos alunos que viraram mestres, continuou nas vozes das crianças que aprenderam a cantar. Continuou nos corações de todos que entenderam a lição mais importante, que a verdadeira revolução não se faz com ódio, mas com amor. Não se faz com vingança, mas com justiça. Não se faz com violência, mas com educação e cultura.
Esta é a verdadeira e completa história épica, memorável do lendário sanfoneiro sem mãos. Uma história profundamente tocante e verdadeiramente inspiradora, que começou tragicamente com terrível tragédia brutal e dolorosa, mas terminou gloriosamente com esperança radiante e transformadora para toda uma comunidade sofrida do sertão nordestino. Uma história poderosa e profundamente marcante que provou definitivamente que o mal sempre pode ser completamente vencido pelo bem triunfante, que a injustiça sempre pode ser transformada em justiça verdadeira e duradoura, e que a música sagrada, a verdadeira música pura que nasce sinceramente do coração humano, é realmente imortal e completamente eterna através de todos os tempos vindouros.